Irmãos, a paz do Senhor a todos. Se estiver difícil de ouvir, vem para frente, para eu evitar o microfone, porque dificulta a gravação aqui. Lição 14 hoje, não é isso? Os limites da liberdade cristã, baseada em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 8 todo. Vamos ler? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Esta tradução, esta versão da Bíblia, parece um pouco diferente das mais antigas. Essa aqui é a nova versão internacional. É uma versão muito boa para se estudar e também para a gente basear a conversa. Não que a antiga seja ruim, não é. É que a antiga tem uma linguagem mais antiga. A tradução era para uso alguns séculos atrás, em que o idioma ainda tinha outras peculiaridades. Agora, com a evolução, né? Aqueles termos usados na tradução mais antiga podem ficar mais complicados para nós. Não só os termos, mas a maneira de se expressar de antigamente. E essa NVI, nova versão internacional, é muito mais simples. Quer dizer, muito mais chegada ao nosso entendimento atual. Existe também aquela versão, tradução linguagem de hoje. É boa assim só para a gente fazer comparação. E para as pessoas que têm muita dificuldade de compreender a linguagem nessas versões, então a tradução na linguagem de hoje quebra um galho. Mas não é para estudo não é grande coisa não. A linguagem dela foi simplificada demais e acaba perdendo até um pouco de conteúdo. Vamos então para o estudo do capítulo 8. Hoje nós vamos abordar não apenas a questão da comida sacrificada aos ídolos, ou consagrada aos ídolos, mas também vamos falar alguma coisa sobre o senhorio de Deus, o único Deus, e vamos falar principalmente da expressão do amor para com nossos irmãos. Até porque nós vamos ver durante o estudo de hoje que essa questão de comida sacrificada aos ídolos pode não estar tão presente agora, tão evidente, como era naquela época em que Paulo escreveu essa carta. Logo no começo da nossa leitura, já se vê que o assunto está sendo abordado diretamente, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Já
Paulo já foi direto nisso. E é bom nós sabermos o contexto daquela época, do povo que vivia naquela época, para quem foi dirigida essa carta, que existia um entendimento diferente do que há hoje com relação ao que é sacrificado aos ídolos. Por exemplo, as festas juninas. Alguns crentes não admitem isso porque diz que na festa junina, as festas católicas, a comida que está sendo servida lá é oferecida aos ídolos católicos, aos santos católicos. É uma versão moderna do ídolo, dos ídolos antigos. Mas não é exatamente assim. O que acontecia é que os gregos daquela região acreditavam que os demônios, eles pensavam muito em demônios e também nos seus deuses falsos. Eram muitos deuses, eram muitos demônios. E eles acreditavam que os demônios queriam incorporar nas pessoas, queriam entrar nas pessoas. Isso é uma verdade, né? Os demônios querem, mas nem sempre podem. E os demônios, para fazerem isso no entendimento daqueles pagãos, faziam através da alimentação. Quer dizer, eles se incorporavam no alimento e quando a pessoa comia, o demônio entrava no corpo da pessoa. Isso era entendimento da época. Claro que isso não é verdade. E para evitar esse problema de ser dominado por demônios, eles ofereciam, consagravam a comida nos seus templos pagãos. Uma parte da alimentação consagrada ficava ali para ser oferecida em sacrifício, queimada. Outra parte era consumida ritualmente dentro do templo, pelos sacerdotes, pelos ofertantes. Outra parte era vendida nos açougues. Então por aí vocês veem que a sociedade toda estava permeada por esse problema. Que todo mundo acabava participando, quer fosse no templo, quer fosse comprando a carne nos açougues, todo mundo acabava participando da comida que tinha sido oferecida no templo dos deuses pagãos. Porém, quando Paulo pregou o evangelho e que as pessoas começaram a se converter, essa ideia, essa noção que está muito arraigada no coração, veio junto com as pessoas. Eu quero voltar aqui a algo que eu comentei há um tempo atrás, e que é muito sensível para nós. É o fato de que nós não temos a capacidade de tirar as coisas do coração das pessoas, principalmente religião. Não temos essa capacidade. Tudo quanto nós podemos fazer é orar ao Senhor, orar a Deus, pedir misericórdia a Deus e ensinar, pregar. Se nós fizermos isto sem oração, sem consagração a Deus, essa palavra vai ser uma palavra que qualquer um dá. Mas quando nós oramos, buscamos o Senhor e nos consagramos, nos oferecemos ao Senhor para o ministério da palavra, do aconselhamento, da pregação, o Espírito do Senhor pode nos usar e usar a palavra que sai da nossa boca e movimentar o coração da pessoa que está ouvindo. Mas nós mesmos, não adianta você querer colocar na cabeça da pessoa que ela está errada, que aquele comportamento não é correto. Já vi pessoas tentando demover outras que eles estavam evangelizando, de continuar com ídolos em casa, com imagens de escultura, e tentando convencer a jogar fora, você tem que tirar essas porcarias, isso não agrada a Deus. Gente, isso não adianta. Isso é obra do Espírito Santo, nós apenas ensinamos. Não vamos brigar com as pessoas, para que aquelas pessoas não endureçam naquele caminho, e depois as coisas fiquem piores ou até impossíveis. E eu estou dizendo isso justamente pelo fato de ter dito que essa questão da comida sacrificada aos ídolos estava entranhada no coração dos nossos irmãos de Corinto. Eles vinham do mundo pagão, da religião pagã, vinham para a igreja, se alegravam na presença do Senhor, dos irmãos, mas lá no fundinho da consciência, entende? Lá no fundo, ainda ficava aquela imagem, aquele clamor de que faltava alguma coisa a ser feita. Isso acontece mesmo. Isso acontece muito. Para você ter ideia de como isso é bem presente, os judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo não conseguiam abandonar o ritualismo judaico. Lembra que nós já comentamos isso no começo de 1 Coríntios e também em Romanos?
Eles não conseguiam abandonar aquilo, aquele ritual. Até diziam para as pessoas, olha, se vocês não se circuncidarem, não vai adiantar nada aceitar Jesus. Por quê? Porque isso estava lá no profundo da consciência, era uma obrigação antiga, tão forte, que se convertendo ao Senhor Jesus não conseguia se livrar disso. E até esse legalismo da religião anterior, a gente vê muito hoje em dia em algumas igrejas evangélicas. Vê muito aquele legalismo cego, ou obtuso. Mulher não pode cortar cabelo, não pode usar joias, que homem não pode jogar futebol, essas coisas, preceitos que fogem da palavra do Senhor. E aqui, na minha família, na sua família, no nosso meio religioso, ainda também temos costumes dos quais a gente não consegue se desvencilhar, como por exemplo, carne sufocada, comida com sangue. Você vê o apóstolo Paulo ensinando as pessoas, nas suas muitas cartas, você vê Paulo dizendo para alguém que não pode comer carne sufocada, que não pode comer carne com sangue? Paulo não escreveu nenhuma vez. Nenhuma vez. Ele nem sequer nas suas cartas deu apoio ao concílio de Jerusalém. Lembra-se do concílio de Jerusalém? Se não me engano, Atos capítulo 8, sei lá, não estou bem lembrado. O concílio de Jerusalém foi uma reunião dos cabeças da igreja da época, porque muitos gentios, não judeus, estavam se convertendo e estava havendo muito atrito religioso entre judeus cristãos e os pagãos que se converteram ao cristianismo por causa dos costumes dos judeus. Então eles ficaram discutindo as coisas e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a um acordo para evitar problemas entre os irmãos que estão se congregando lá nas igrejas fora do território de Israel, os judeus e os gentios que estão se congregando juntos em Cristo, para evitar problemas entre eles, vão passar algumas prescrições que vão delimitar essa problemática. Vamos dizer que eles se abstenham da prostituição, claro, porque isso era muito comum no mundo pagão, se abstenham do sangue e da carne sufocada. Mas por que se abster do sangue e da carne sufocada? Por causa dos judeus. Os judeus tinham isso mas tão dentro do coração, permeando de forma tão forte a consciência, que eles não conseguiam conviver com os irmãos gentios que comiam carne com sangue ou carne sufocada. E Paulo superou tudo isso. Tanto é que você vê que ele não ensina em lugar nenhum esse preceito. Esse preceito era para não afastar os irmãos judeus dos irmãos gentios. Porque, me diga uma coisa, o que existe de valor moral no sangue da carne, o bife que você come, que contém sangue, qual é o valor moral que o sangue contém? Está ali. Se você pegar uma galinha e fizer assim, nela, em vez de cortar o pescoço dela, que valor moral tem? Qual é o peso espiritual que vai trazer para você? Nenhum. O próprio Paulo ensina aqui, como ensinou os romanos, que a comida é para a barriga, e a barriga é para a comida. E consagrada a Deus, ninguém tem que reclamar. E coma-se tudo daquilo que vem do açougue, coma-se de tudo daquilo que colocar na mesa, não pergunte nada, por causa da consciência. Não porque está errado e vai ferir a consciência. Não, porque a pessoa que tem a consciência sensível ainda está com a consciência problemática, que não superou isso, vai falar, eu não vou poder comer essas coisas. E vai acabar fazendo desfeita para os outros, vai acabar julgando o irmão que come, vai dizer que ele está condenado. Então entenda, gente, que isso não tem nada a ver. Se você pega e ganha um pacote de paçocas, de cuscuz e outras iguarias que o seu vizinho lhe dá, você fica feliz, né? Distribui na família, come com o vizinho, tudo. Aí depois o vizinho fala, esse aí eu trouxe da festa junina, que nós estamos fazendo lá na igreja católica, não sei que bairro e tal. Aí pronto. Parece que aquilo que veio do céu de Deus para você, de repente você fala, veio do inferno. Não é assim, gente. Se você recebeu aquilo com ação de graças, consagrou o Senhor, a Bíblia diz que todo alimento é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Quem produz a comida na natureza é Deus, não são os ídolos, não são os demônios. Quem produz o alimento que nós recebemos é Deus. Se outras religiões fazem mau uso disso e consagram aos seus deuses, aos seus santos, aos seus demônios, isso é problema deles, é erro deles com Deus. Não é erro nosso receber isso que Deus faz.
Na verdade, você está recebendo de volta aquilo que Deus deu para o ser humano. Você não está recebendo nada dos demônios. Entendeu isso? Mas para tirar isso da cabeça dos nossos irmãos, agora e naquela época, muito difícil, né? É difícil. Existem crentes que morrem com muitos anos de crente, muita idade avançada, e não conseguem abrir mão disso, não conseguem ser liberto disso. Morre com a consciência presa a esses problemas. Não estou dizendo que a pessoa está cometendo pecado, está cometendo um erro, não. Tanto é que Paulo diz aqui, temos que ter consideração por esses irmãos, porque ainda tem consciência fraca. Mas isso é um erro da igreja, porque a igreja tem que ensinar isso. A igreja não pode deixar crente passar 10, 20, 30 anos como sendo crente fraco, de consciência fraca. A igreja não pode permitir que isso aconteça. Paulo estava tratando esse tipo de irmãos como irmãos fracos, mas são irmãos que ainda tinham pouco tempo na fé. Não é o caso nosso. Não podemos dizer que nós somos crentes neófitos. Nós estamos aqui, somos novatos na fé. Nós precisamos amadurecer. E quando a gente lê Coríntios, que acredito que aqui todo mundo deve ter lido já várias vezes durante a vida, a gente passa por cima disso e Deus está falando conosco que os fracos podem manter esse comportamento e os fortes devem ter consideração por eles, misericórdia deles e ajudar. Mas até durante quanto tempo eu vou ficar lendo a primeira carta aos Coríntios e continuar fraco? E vou permitir que a minha consciência fique me perturbando? Quanto tempo eu vou viver assim? Eu conheço pastores assim, meus irmãos, com idade muito superior à minha. Quando eu me converti já era pastor. Conheço pastores assim, que não conseguem se livrar disso. Quanto deveria estar ensinando a igreja que não é assim que se comporta. Somos livres, irmãos, somos livres. A Bíblia diz em Gálatas, se não me engano, que o Senhor Jesus nos livrou para sermos livres, não para nós retornarmos à escravidão. Não para nós nos tornarmos a nos meter novamente embaixo do jugo da servidão. Então, vamos trabalhar na nossa consciência para que a gente não fique caindo nas pegadinhas que ocorrem nessa vida. Porque uma hora o inimigo vai usar alguém contra você. Como aconteceu aqui, Paulo estava dizendo, ame seu irmão e não fique colocando tropeço para ele. Que tipo de tropeço era esse? Era desafiar a consciência fraca do irmão. E o irmão que tem a consciência fraca, que não amadureceu, acaba caindo nessas pegadinhas. E com o risco até de perder a salvação, como nós vamos ver aqui, daqui a pouco. Então, vamos amadurecer em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra, não é só ler. Hoje eu li 3 capítulos da Bíblia, estou satisfeito. Mas aprendeu? Quantos anos faz que você é crente e que está lendo essa mesma coisa? Quantas vezes já leu na sua vida esse mesmo trecho? E ainda não evoluiu, a sua consciência não amadureceu ainda está sendo ferida por coisas que não têm significado. Entenderam? Temos que caminhar no amadurecimento, caminhar, não é ficar estagnados. Eu não estou tentando quebrar costumes dos irmãos. Estou motivando os irmãos a aprenderem por si próprios, a chegarem a conclusões. Não é alguém chegar com a colher, pegar a palavra e colocar na sua boca e você passivamente comer e beber aquilo que os outros lhe dão e fica por isso mesmo, a vida inteira assim. Não, é você usar o cérebro que o Senhor lhe deu. Deus lhe deu um cérebro. Use, em nome do Senhor Jesus, use. Aquela palavra do Salmo 1, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, não é só para pessoa que tem QI elevadíssimo, para pessoas que são chamadas para pregar o Evangelho. Não, isso é para todos os seres humanos que têm cérebro. Temos que meditar. Alguns meditam mais devagar, outros meditam mais depressa, outros se dedicam mais, gastam mais tempo, pesquisam mais, outros menos, mas todos devem meditar. Porque ali foi bastante genérico. Bem-aventurado o varão que medita na sua lei de dia e de noite. Produz frutos até no tempo da seca. Vamos lá, meus irmãos? Vamos produzir frutos pelo menos para a nossa própria edificação. Não é ficar parado, estéril. Meditar na palavra para que a minha vida seja transformada. E aí depois eu poder ajudar os irmãos. Então, dadas essas circunstâncias de que irmãos ainda estavam acreditando que os demônios estavam na carne do animal, né? Matava um boi, tirava lá o contrafilé
O demônio estava lá dentro. Aí eu tenho que levá-la para o templo, para o Deus pagão, que é mais forte que o demônio, pega e tira o demônio de lá, aí eu posso comer a carne. E ainda havia crente que pensava nisso. Como ainda tem crente que tem medo de comer a paçoquinha que foi feita lá na festa junina, né? Que acaba sendo até a mesma coisa, tem crente que não come. Então imagina naquela época, se hoje com tantas pessoas ensinando a gente ainda consegue reter hábitos inúteis, imagina naquela época. Então nós não podemos condenar nossos irmãos coríntios que vinham para a igreja e ficavam com medo de comer carne, porque a carne foi sacrificada aos ídolos. Porque se nós temos medo de comer a canjica, a paçoquinha da festa junina, muito mais eles tinham medo, porque o ensino era muito forte, era toda a sociedade ao redor pregando isso para eles, desde que eles nasciam. Então, eu estou falando com estas cores e com essa intensidade, porque eu acho que, mais uma vez digo, né, que nós não podemos aprender a palavra de Deus como mera literatura, como sendo, a palavra de Deus, que bonita. Ela tem que transformar nossas vidas, ou não? A palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante que espada de 2 cortes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é isso? Hebreus capítulo 4 fala isso? Então, mas isso é só para eu dizer, para ser bonito para os irmãos? Porque é uma declaração bonita, né? Quase que poética. Mas é só para dizer que é bonita essa declaração? Ou é porque ela tem que ter efeito positivo na minha vida? Ela tem que penetrar a divisão da alma e do espírito, aqui no meu coração. Ela tem que discernir as coisas da minha vida? Ou é só uma poesia para eu pregar para os irmãos? Bom, e os irmãos de Corinto, uma parte deles, né, estava nessa condição. E Paulo começa dizendo aqui, olha, esses 3 primeiros versículos aqui, falam 5 vezes de palavras da mesma raiz. A sua Bíblia antiga fala ciência, mas ela pode ser modernamente traduzida por conhecimento. Na verdade é isso. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa em conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. 5 vezes. Paulo está passando na cara daqueles irmãos sabidões, os sabichões de Corinto, passando essa palavra conhecimento, sofia, passando na cara dele. Vocês não são sábios? Vocês não são os entendidos? Vocês não são aqueles que detêm o conhecimento? Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O conhecimento tem um potencial enorme de deixar a pessoa orgulhosa, toda inchada, e se achar superior aos outros. E ele diz, aquele que pensa que tem esse nível de conhecimento, ainda não conhece como deveria conhecer. Aí o cara fica assim, como é que eu não conheço como deveria? Se eu acho que eu tenho um nível de conhecimento alto, mas Paulo está dizendo que eu não conheço como deveria, o que é que está faltando em mim? O que você acha que estava faltando neles? Para nós aqui, uma palavra de 4 letras, para eles uma palavra de 5 letras, HP. E para nós aqui, amor. Bom, quem acha que conhece alguma coisa nesse nível humano, Paulo está dizendo, ainda não conhece como deveria conhecer. Aí o cara, mas o que é que está faltando? E Paulo vai dizer daqui a pouco, amor. E ele diz assim, mas aquele que ama Deus é conhecido por Deus. Aí você vai falar assim, peraí, mas Deus não conhece todo mundo? Ele não sabe o que passa até no coração dos ímpios, sabe? Ele não conhece tudo, ele não é onisciente. Por que está sendo restrito aqui aquele que ama Deus, conhecido por Ele? 2 motivos. Primeiro, a palavra conhecido aqui não significa simplesmente conhecimento intelectual. É conhecimento íntimo. É conhecimento relacional. A Bíblia diz que quando José, marido de Maria, mãe de Jesus, soube que ela estava grávida e soube que era do Espírito Santo, que ela ainda era virgem,
A Bíblia diz que ele a recebeu de volta, porque a intenção dele era abandoná-la, né? Ele a recebeu de volta, mas não a conheceu até que Jesus nasceu. O que significa? Como é que não conhecia? Ele sabia quem era casado com ela. Como é que não conhecia? É conhecimento íntimo, é conhecimento conjugal. Então a palavra conhecer na Bíblia tem esses alcances, essas conotações. E aqui, aquele que ama Deus é conhecido dele. Significa o quê? É conhecido de Deus na intimidade. Deus conhece o mais profundo, o mais íntimo. Não, mas Deus não conhece o mais profundo e o mais íntimo do coração dos pagãos também? Dos incrédulos? Conhece. Então como é que existe diferenciação aqui se ele conhece o íntimo de cada pessoa? Só que aqui o conhecimento íntimo daquele que ama a Deus é uma troca de intimidade. Porque com o coração do ímpio, do pagão, do incrédulo, Deus tem conhecimento perfeito do que está lá, mas não existe reciprocidade. Ele não ama a Deus. Então, é só de Deus para ele, não é dele para Deus. Mas no nosso caso, irmãos, se você ama a Deus, você é conhecido por Deus, mas conhecido na mão dupla, como a espada de dois gumes. Reciprocidade, você ama a Deus, Ele conhece a sua intimidade, mas você também deseja conhecer a intimidade dele. É diferente do incrédulo. E o nosso comentarista da nossa revista diz que uma pessoa, um crente que atua desta maneira, está dentro da esfera do alcance do conhecimento, do amor e da intimidade de Deus, a ponto de Deus lhe dar um nível de conhecimento diferente, superior, do que as pessoas que simplesmente conhecem cientificamente, vamos dizer assim. Era isso que faltava para os sábios de Corinto. Eles tinham um nível de conhecimento tal, mas que não se preocupava com os irmãos. E me diga uma coisa, se nós não nos preocupamos com os irmãos, se o irmão vai para o céu, vai para o inferno, se o irmão vai estar bem espiritualmente ou mal espiritualmente, se nós não nos preocupamos, nós podemos dizer que nós estamos amando os irmãos? Claro que não. João, na sua primeira carta, diz que nós devemos fazer como Jesus fez, deu a vida por nós, assim nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso só pode ser feito com amor, por amor. E ele diz que aquele que não ama seu irmão é um assassino, é homicida, aquele que não ama seu irmão. Está escrito, primeira carta de João. Isso significa, mais uma vez, aquele dito radical de Jesus: quem não é por mim é contra mim. Se você não ama seu irmão, você não está em Cristo. E se não está em Cristo, não tem intimidade que deveria ter com Deus para ter esse nível de conhecimento que preza pela saúde espiritual do seu próximo, do seu irmão. É isso que eles não conseguiam entender, não conseguiam se aprofundar nisso. Nós corremos este risco, irmãos, e muito, porque eu acabei de provar que nós lemos a Bíblia, ouvimos pregação, sermão no rádio, na televisão, na internet, na igreja, na escola dominical, lemos a revista e lemos a Bíblia de novo, e tem coisa que passa batido, que a gente, entra por aqui, sai por aqui, não consegue encontrar lugar no coração. Nós não colocamos diante de Deus: Senhor, eu não estou conseguindo aplicar isso que eu estou lendo ou ouvindo à minha vida, eu não estou entendendo, ou eu não estou conseguindo tirar esse erro de mim. Nós temos que buscar Deus a respeito disso. Se Deus faz um requisito transformador na nossa vida, meus irmãos, é Deus quem está pedindo isso. É Deus, é o Senhor dos céus e da terra, é o nosso Pai. Nós temos que aplicar isso à nossa vida. Não podemos ignorar quando Deus pede alguma coisa de nós. Pelo amor de Deus, não podemos ignorar o Senhor. Eu posso até não dar ouvido a alguma coisa que a minha mulher fala, e vice-versa, ou alguma coisa com um dos irmãos, mas se meu Deus falar comigo, eu ignorar, eu simplesmente não estou dando nem trela para Deus, o que vai ser de mim? Que esperança eu tenho? Então eu tenho que colocar preceitos diante de Deus e falar: Senhor, estou sendo sincero, eu não estou entendendo. Ou, eu estou entendendo, mas eu não estou conseguindo aplicar a minha vida. Ou, Senhor, eu não tenho coragem de mudar. Ou, Senhor, eu não tenho vontade de fazer isso que o Senhor está falando. Temos que ser sinceros diante de Deus, porque se a gente tentar esconder de Deus, isso é uma falácia, a gente não consegue esconder. Se a gente tentar esconder de Deus que nós entendemos aquilo e não queremos aplicar a nossa vida, só vai ser pior para nós. A nossa fé é degrau por degrau. O conhecimento é degrau por degrau. É uma evolução. Se você parar naquele degrau, parou. Quando você perceber, a igreja já está indo. Os irmãos estão indo e você está parado naquele degrau.
E na vida espiritual, aquele que fica parado, na verdade, está ficando para trás. Então, irmão, seja sincero diante de Deus e diga: Senhor, eu não quero obedecer ao Senhor nisso aqui. Eu não quero. Mas, Senhor, eu sei que eu preciso, então me ajude. Seja sincero, por favor. Olha quantos costumes nós já falamos aqui que estão arraigados no nosso coração. E a gente sabe, porque o Espírito do Senhor mora aqui dentro, ele diz: Hermógenes, tem que tirar isso da sua vida. E os anos vão passando, 31 anos e meio de crente, e tem coisas lá dentro que o Espírito Santo está dizendo para eu tirar e eu vou embromando. Ele está falando comigo: nossa, que bonita aquela flor, né? Que legal. E o Espírito falando: Hermógenes, eu não estou falando da flor, eu estou falando do seu pecado. Ô, irmão, tudo bem? E aí eu vou me distraindo. Me distraio com a obra de Deus. Eu vou dar uma lida na Bíblia, agora vamos cantar um hino. Ou eu vou evangelizar, entregar uns folhetos. E o Espírito Santo está falando para mim: Hermógenes, fique quieto, eu quero falar com você. E a gente se distrai com tantas coisas boas, corretas, e deixa Deus falando sozinho. Quando aquilo é muito sensível e a gente não quer tirar da nossa vida. Não se faz isso com Deus, meus irmãos. Casamentos acabam por causa disso, não acabam? Por falta de darmos ouvido ao nosso cônjuge. Namoro acaba e vai. Mas com Deus nós não podemos fazer isso. Não podemos arriscar nosso casamento com Deus. Porque existe um outro pretendente que está esperando muito avidamente que você se divorcie do Senhor e se case com Ele. É Satanás. Então, já dá para a gente escolher. E Paulo vai dizendo aqui, a partir do versículo 4: em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que existe só um Deus. E pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, muitos senhores, porém para nós há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo aqui está dizendo, de forma irônica ou retórica, de que existem muitos deuses e muitos senhores. Por quê? Porque ele mesmo diz que só existe um Deus e é o único Senhor, certo? Quando a gente diz que só existe um Deus, significa que qualquer outro que seja chamado de Deus é mentira, é criação humana. E qualquer outro que seja chamado de Senhor ou de Senhora, não interessa se a pessoa que chama de Senhora ou de Senhor diga que é cristão, não importa. Chamou de Senhor ou de Senhora do âmbito espiritual, é um pecado, é um erro. Por quê? Porque só existe um Senhor. Se existisse um Senhor e uma Senhora, a Bíblia teria dito. Só existe um Senhor e uma Senhora, mas a Bíblia não fala isso. Porque Senhor é aquele que domina em todas as coisas. Se Deus é o Todo-Poderoso, é o único dominador, como diz a Bíblia, é o único Senhor, para que precisa de uma Senhora? Aí você vai dizer: irmão, peraí, vamos ficar só entre nós aqui da igreja evangélica, não vamos ficar pegando no pé das outras religiões. Paulo está pegando no pé aqui dos pagãos. A grande maioria dos que estavam ao redor dos nossos irmãos de Corinto, a grande maioria era ligada ao paganismo. E Paulo está descendo a lenha no paganismo, dizendo: isso é tudo Deus falso. E quem se inclina a esses deuses, na verdade, está se inclinando aos demônios. Nós vamos estudar isso daqui a 2 semanas. Porque só existe um Senhor. Então quando ele fala: mas existem vários senhores, vários deuses, ele está sendo irônico no mínimo. Ele está dizendo isso por quê? Porque as pessoas inventam senhores, deuses, senhoras, mediadores, inventam que os santos podem fazer mediação com os céus. Como é que defunto pode fazer mediação? Quem morreu. Não precisa dizer que religião faz isso, você já sabe. Mas tem gente que tem medo, tem gente que tem medo, tem gente... Eu não acredito naquela imagem, mas eu respeito. Respeito o quê? Paulo diz que aquilo não é nada. E quem reverencia aquela imagem, quem presta culto àquilo, diz que está prestando culto a demônios. Não tem que ter respeito nenhum. Quando alguém me confronta e diz: mas você não está respeitando a religião tal, eu falei: eu não respeito religião nenhuma. Eu respeito o ser humano. Eu respeito as pessoas. As pessoas precisam de amor e de respeito. Eu respeito. Mas a religião não. Eu não respeito a religião de ninguém.
Vamos colocar isso na cabeça para a gente não ficar de mimimi, que nós estamos perdendo oportunidades. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa positiva por causa dessa nossa retração de consciência em relação às coisas, inclusive a idolatria. Quando você se converteu, você rasgou os papeizinhos de ídolos, os seus santinhos, quebrou as imagens, ou você botou tudo num saquinho de medo de acontecer alguma coisa? Que tem cristão que se converte, põe tudo num saquinho em terra, ou joga no rio. Ou você quebrou, rasgou, queimou, despedaçou, para nunca mais aquilo lá ter contato com você. Tem gente que tem medo, ainda se converte, e aí Paulo tem razão. Tem gente que está com a consciência ainda problemática. E pessoas fazem ídolos para si, dão nome de deuses, dão nome de santinhos, dão nome de senhor, de senhora, e Paulo está sendo irônico, dizendo, não existe nada disso. Você faz ideia do que é uma pessoa pegar um pedaço de barro, argila, pega aquela argila, coloca no ponto certo de modelagem, modela, aquilo lá é lama, certo? É lama, veio da terra. Às vezes até o cachorro evacuou e tem resíduo de fezes de cachorro no meio, de porco, de um ser humano. Mas o cara pega aquilo e amassa. Fica aquele negócio feito uma pessoa, coloca um manto naquilo, põe no forno para poder endurecer, depois pega tinta, pincel, pinta, aquele negócio cheio de sujeira no meio, pinta, coloca ali na parede com uma lâmpadazinha para iluminar de noite, porque o deusinho daquela pessoa, o santinho da pessoa não pode ficar sem luz. E chega lá, meu São Bom de Bico, não sei o quê. Foi ele que acabou de fazer aquela porcaria, gente. E aquela porcaria feita de barro passa a ser mais importante do que o próprio ser humano que o fez. Isaías tem um capítulo dedicado a isso, ele zombando da pessoa. Na verdade é Deus falando através de Isaías, zombando da pessoa, que a pessoa pega, modela, faz isso, faz aquilo outro, depois se inclina dizendo, você é meu Deus, você é que me faz isso, você... Gente, é motivo de zombar mesmo, porque isso é ridículo. Então você não tenha medo disso. Tudo que você vê em termos de imagem, de escultura, de ídolos, figurinha, foi feito por mãos humanas. E o segundo mandamento de Deus no Decálogo diz, não farás para ti imagem de escultura, nem de qualquer semelhança do que há acima nos céus, na terra, embaixo da terra, nem prostrado te inclinarás a elas para adorares. Isso é pecado gravíssimo, é o segundo mandamento. Você não tenha medo dessas porcarias que foram feitas pelas mãos humanas. Se esse banco aqui de repente cai um pedaço da laje, quebra o banco. Você fala, não tem mais conserto, vamos fazer uma fogueirinha ali, vamos? Aproveitar e fazer um churrasquinho com o resto do banco. Ninguém se incomoda se o banco quebrou depois de servir a igreja durante 30 anos. Ninguém se incomoda, mas se incomoda com um pedaço de gesso se você olha feio para ele. Está vendo como o ser humano pode beirar a irracionalidade por causa de questões religiosas? Bom, eu estou caracterizando muito a irracionalidade de uma falsa religião para a gente finalizar com a questão da comida, né? E ele diz que, versículo 7, mas nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo sabe disso, que os deuses nada são. E você vai falar assim, isso era naquela época, agora todo mundo já sabe que isso é errado. Ah, é? Então por que ainda tem medo de comer a paçoquinha que veio lá da festa junina? Por que existem crentes que ainda têm medo de comer isso? Em vez de pegar, obrigado, vocês são muito gentis, muito obrigado, nós vamos gostar muito de comer isso na sobremesa. Quer almoçar conosco e depois a gente come essa paçoquinha juntos? Ore a Deus, Senhor, recebe este alimento que veio das tuas mãos, abençoa, santifica, abençoa a nossa saúde, porque é para a tua glória. Amém. Acabou. Algum demônio vai fazer alguma coisa através daquela paçoquinha? Claro que não. Mas ainda tem crente que tem medo de comer. Então, isso não é coisa que passou 2000 anos. É coisa que está presente na igreja evangélica de hoje. E quando Paulo diz, tem gente que não tem esse conhecimento, é gente do nosso meio que não tem esse conhecimento, que tem a consciência fraca. E essas pessoas, diz aqui, quando comem, ficam com a consciência contaminada. Por quê? Que é evidente, né? Eu cometi um pecado. Eu não devia ter comido. Eu não devia ter caído na conversa do meu vizinho ou daquele irmão. Meu vizinho tudo bem porque é incrédulo, mas o meu irmão me deu isso. Agora estou com medo de ir para o inferno com ele. Quer dizer, ele vai para o inferno então?
Olha quantos erros. A minha consciência fraca acaba condenando o meu irmão, dizendo que ele cometeu pecado e ele vai para o inferno. Então Paulo diz o seguinte, olha, vamos botar um ponto final nisso, vamos resolver isso? Enquanto essas pessoas não amadurecem, enquanto essas pessoas têm consciência fraca, vocês que têm conhecimento, que já são mais maduros, ajuda esses irmãos a não cair. Porque não adianta só ficar passando na cara. Mas só que entenda, ele está falando de crente fraco porque era novato na fé. Ah, você está falando aqui duro, então se tiver algum crente fraco aqui no nosso meio, você está dando na cara dele também, você não está usando o mesmo amor de que Paulo falou que nós temos que usar, não. Paulo está falando de crente novato, meus irmãos. Crente maduro, crentes maduros como nós, já tem que ter esse conhecimento. E já tem que estar ensinando as pessoas a respeito disso. E agora, para esses crentes novatos, esses crentes que não estão bem firmados ainda, o que eu vou fazer? Eu vou passar na cara dele que ele está errado, eu vou comer, vem cá, vamos comer essa bugiganga aí, deixa de ser besta. Não, eu vou ter consideração. Eu não vou passar na cara dele, não vou comer na frente dele, não vou forçar a barra em cima dele, não vou ficar cutucando a consciência dele. Por quê? Porque eu vou esperar ele amadurecer. O que adianta? Eu vou obrigar o bicho a amadurecer à força? É isso que Paulo está dizendo. Por que eu faria isso? Por que eu prejudicaria a minha liberdade de comer e de beber essas coisas por causa de um irmão mais fraco? Por que eu faria isso? Bom, quem não sabe responder essa pergunta é porque ainda tem que se converter. Primeiramente porque Jesus fez isso comigo. Quando eu era fraco e eu era inimigo de Deus, Ele abriu mão da sua divindade, Ele saiu do céu, assumiu a forma de servo e morreu na cruz por minha causa. O que Ele está pedindo para eu fazer pelo meu irmão, não é isso, não é tanto assim. Ele só está pedindo para eu amar meu irmão e não ficar provocando a consciência do meu irmão, a consciência fraca. É só isso que Ele está pedindo. Jesus abriu mão da sua divindade, do seu trono, para salvar minha alma. E Ele está pedindo para eu abrir mão só do saquinho de pipoca, de um pacotinho de paçoquinha. Só isso Ele está pedindo. Será que é demais? Pedir isso por amor aos irmãos é demais quando eu não amo meus irmãos. Aí é demais. Se eu não amar, aí eu vou querer defender a minha liberdade e os meus direitos. Os direitos dos meus irmãos que se danem, porque eu não vou defender o direito dos outros. Por que eu digo isso? Porque eu não amo. Os irmãos façam a gentileza de abrir a primeira carta de João. Fica um pouquinho antes de Apocalipse. Lá de trás para frente é Apocalipse, aí tem Judas, aí tem as 3 cartas de João. Nós vamos ficar na primeira, capítulo 2. Eu vou ler para poder gravar aqui, tá bom, meus irmãos? Senão eu pediria para os irmãos lerem. Versículos 3 a 6. Primeira de João, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que conhecemos Deus, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus, e o outro semelhante a esse é amar o próximo. Quer dizer que se eu digo que eu amo Deus e não guardo esses mandamentos, de amar o próximo, por exemplo, aqui está dizendo, isso é mentiroso. E nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não foi isso que Jesus fez? Tendo consideração pelas pessoas, tolerando. Vamos ler mais um pedacinho à frente, capítulo 3. Aqui é a primeira de João 3,16, né? Lembra João 3,16, sobre o amor de Deus. Primeira de João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós não somos salvos para frequentar a igreja. Nós não fomos salvos para sentar nesse banco e ficar dizendo amém. Isso é apenas uma pequena parte do plano da salvação na nossa vida. Nós fomos salvos para reproduzir.
E se nós não reproduzimos com amor nem dentro da casa do Senhor, dentro da nossa família da fé, para que serve a nossa fé? Vamos ler mais um pedaço ali na frente? Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. A gente fala muito isso, né? Deus é amor, né? Repete muito isso. Mas e o restante do versículo? Que a gente nunca repete. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que nele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós primeiro, e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Quanto amor, 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 mas amor a quem aqui? Ele não está nem falando só de você amar a Deus, isso todo mundo já sabe, está falando de amar o seu próximo, para provar que o amor de Deus está na sua vida, na minha vida. E capítulo 4, ainda versículo 19. Nós amamos Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo Deus, e aborrece seu irmão, ou despreza seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Portanto, irmãos, acho que nós já conseguimos aqui reproduzir o pensamento de Paulo nestas palavras que ouvimos hoje. Ele resumindo aqui este capítulo, porque ele volta a tocar no assunto mais adiante, no capítulo 10, no final do capítulo 10, ele volta a tocar nesse assunto que vai ser o motivo da nossa aula daqui a 2 semanas. Ele diz assim, se nós continuarmos nessa prática de desconsiderar o irmão que tem consciência mais fraca, versículo 11, assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quer dizer, a sua liberdade, meu irmão, pode matar a vida espiritual daquele irmão que é mais fraco. A sua liberdade. Não, eu tenho liberdade para comer, beber, fazer essas coisas, para ir onde eu quiser, e os outros da igreja que não gostar que se dane. Acabou. Como é que você tem liberdade? É porque eu amo Deus, Deus me ama. Mas você não ama o irmão, então você é mentiroso, diz a palavra. Se você faz isso com os irmãos, quando você diz que ama a Deus, você está mentindo. Porque a Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus, ame também seu irmão. São 2 mandamentos atrelados. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Está vendo a gravidade do caso? Quando eu faço isso com algum dos meus irmãos, eu estou pecando contra o irmão. Mas em essência eu estou pecando contra o meu Senhor. Por quê? Porque Cristo ama aquela criatura, aquele meu irmão fraco, Cristo ama, morreu por ele. E se eu desprezo, eu estou desprezando um membro do corpo do meu Senhor. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo não comia mais carne? Claro que comia. Eu acho que ele só não participava de churrasco, porque naquela época talvez não existia. Ele comia, só que ele não comia quando havia por perto irmãos que se escandalizavam com isso. Não com a carne, mas com o conceito que ele tinha deixado embutido na carne, de ser algo de que os ídolos tinham se apropriado e que havia uma religião estranha envolvida naquela carne. Entenderam isso? Então Paulo disse, tá, então se essa carne passou pelo templo dos ídolos, eu comer, vocês vão achar que eu estou em pecado, não é isso? Pessoal, então tá bom, então não vou comer, por amor de vocês. Eu tenho liberdade para isso, mas eu amo vocês, eu não quero que vocês sofram dano na consciência por causa disso. Existem muitas coisas por aí afora, irmãos, que nas religiões, que nós podemos pensar melhor
para evitar que provoque dano para os irmãos? Existem várias coisas. Vamos pensar, assim como nós somos criativos para arrumar coisas para fazer, certas ou erradas, vamos ser criativos também para pensar o que pode prejudicar nossos irmãos e que nós devemos eliminar da nossa vida. Não eliminar da nossa vida, eliminar na presença dessas pessoas. Você tem liberdade para comer determinada coisa, para beber determinada coisa? Coma e beba. Já falamos disso aqui em Romanos. E vamos falar novamente. Coma e beba. Dê graças a Deus. Não há pecado envolvido nisso. Pode ser consagrado a Deus você comer e beber? Amém. Coma e beba para a glória do Senhor, como diz a Bíblia. Mas aparecer um irmão que leva em conta que isso é pecado, guarda lá na sua geladeira, no seu armário, deixa escondido. Não deixe o irmão julgar a sua liberdade e condenar você. E você ser condenado pela liberdade que tem. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso? Por que é que você vai se privar do seu direito para não aborrecer seu irmão? Por quê? Porque você o ama. Porque você o ama. Mas se você falar, eu não me importo com isso, então você está provando que não ama. E se você não ama, prepare a sua mala para se casar com outro. Porque não pode continuar a pecar contra Cristo dessa maneira e achar que vai para o céu. Pois não, mano. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais, porque a gente não sabe quem que vai ver aqui. Então assim, não estou dizendo que você não pode fazer nada dentro do meio, é uma questão importante. Uma segunda coisa que eu queria falar, dentro disso, é assim, nós precisamos, para ter tanto a pessoa que é mais madura quanto a pessoa que é imatura, a gente se comunicar. Porque como que eu vou saber que o irmão não entende aquilo? Só se ele me falar. Ou como que o irmão vai saber que aquilo está certo ou errado se ele não perguntar? Eu quero dizer dessa forma. Então, precisa haver esse diálogo entre os irmãos, não para aquele tom de falar assim, crítica, né, que é onde se desentende, né? Mas a questão de você perguntar assim, mas não faz isso? Faço. Por que o irmão faz? Aí a gente não tem ideia, ou você também faz aquilo, faço. Mas por quê? Se a gente não tiver esse diálogo, se a gente não entender, ter esse passo de direção do irmão, tanto o que é, como a Bíblia fala, aquilo que é mais maduro quanto imaturo, a gente não chega lá no então, porque aquele negócio meio fofoca, né? Um fala de um lado, outro fala do outro, e na verdade a gente não se entende. São duas dicas. Na primeira dica do Wellington, ele foi criativo, como eu sugeri. Eu estava falando de comida e bebida e ele falou de uma coisa muito mais moderna, que é a nossa exposição nas redes sociais. Às vezes pode levar alguém a cair na fé por causa disso. É uma verdade, ele foi criativo. Então, tá vendo? Há muitos motivos para a gente pensar. E a outra ele está falando essencialmente, é o quê? É a falta de entrosamento entre nós. Falta de comunicação. Nós dizemos somos irmãos, nos amamos, nos abraçamos, graça e paz, mas nós convivemos? Nós sabemos das dores, das dificuldades, dos problemas de consciência uns dos outros? Não sabemos. Por quê? Por causa disso que o Érico falou. A gente não tem tanta proximidade que fica sabendo um pouco mais do que é necessário da vida alheia. Fica muito no âmbito da fofoca, mas não fica no âmbito do relacionamento. Isso é verdade, Érico. Tem toda a razão. Irmãos, o irmão Davi quer falar alguma coisa? Pode ser? Pode falar?